Eu quero saudar todos os ouvintes da Rádio Nacional dos Povos, aos povos indígenas e quilombolas. Essa é a Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz. Hoje a gente conversa com o doutor Ricardo Afonso Ferreira, para falar de uma importante organização existente no Brasil. Ele vai contar para a gente, eu vou pedir para ele se apresentar. Doutor, eu peço que o senhor se apresente para a gente saber quem é o senhor, de onde o senhor está falando. Seja bem-vindo à Rádio Nacional dos Povos, para esse bate-papo, para essa conversa e para falar desse importante trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil ao longo dos anos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, agradecer o convite e a oportunidade de falar numa rádio tão importante quanto essa rádio de vocês. Meu nome é Ricardo Afonso Ferreira, eu sou médico, ortopedista, que não tem nada a ver com isso, com os expedicionários, que é a organização que eu represento, que é os expedicionários da saúde, que a gente faz, toma cuidados cirúrgicos, faz cirurgias e atendimentos clínicos há mais de 22 anos em toda a região amazônica, basicamente. A cabeça é um lugar onde a gente já fez muitas e muitas expedições. Então, a Juliana já nos conhece há algum tempo, desde que ela era pequenininha, acho. Atualmente, nós estamos aqui hoje na terra do Saterê Maué, na ilha de Miquiles, no Dissei Parintins, no Marau, no Rio Marau. E vamos realizar uma expedição que já começou, né, há um mês, para montar a infraestrutura, montar o centro cirúrgico, montar os banheiros, montar todo um alojamento, porque está aqui mais ou menos umas 400 a 500 pessoas todos os dias, entre uns entre 70 e 80 pessoas dos expedicionários e mais uns 60, 70 do DICEI, além dos pacientes, que devem circular aqui uns 150, 200 por dia. A gente tem capacidade de fazer umas 35, 40 cirurgias por dia. Nosso carro-chefe são as cataratas, que realmente modificam a vida dos povos indígenas e dos povos da floresta, dos guardiões da floresta, né? Porque ficar cego numa terra como essa, linda como essa, é muito ruim, né? Isso fica muito difícil para que você possa ficar socialmente responsável. Muito bom, doutor. Eu vi que vocês estão na 58ª edição, né? É, Mas eu gostaria que o senhor falasse quem são os expedicionários, quem é essa organização, né? E quando que ela nasceu? ela nasceu em 23, 2000, 2002. 2003, perdão, 2003. Foi quando nós fundamos a organização, um grupo de médicos voluntários para fazer essa itinerância dentro da Amazônia, cuidando dos povos e fazendo principalmente cirurgia, que tudo começou no Rio Negro mesmo. Então, no Rio Negro é muito longe. Então, para os povos chegarem até São Gabriel, são dias e dias de barco. E aí essas pessoas chegavam, iam para Casai, aí na Casai tinha que marcar consulta em Manaus, aí até para chegar em Manaus demorava mais um tempo, aí chegava em Manaus, tinha a consulta, aí tinha que fazer os exames, que demorava mais algumas semanas, e aí ia para a fila de espera do SUS, que em Manaus é bem longa. Em Campinas já é 1 ano e meio, 2, imagina em Manaus. Então, foi assim que a gente começou a desenvolver esse trabalho. No começo, na primeira expedição, nós éramos em 4 pessoas, e nessa nós já somos em 70, 80 pessoas. Hoje a gente transporta 20 toneladas de equipamento, a gente tem um centro cirúrgico com 4 salas cirúrgicas, então vem 7 oftalmologistas, vem os anestesistas. E lembrar que todas essas pessoas é trabalho voluntário, né? Então eles vêm aqui, eles fecham seus consultórios,
e vêm aqui para ajudar, as enfermeiras pedem férias e vêm aqui para ajudar mesmo, para trabalhar junto a vocês, junto aos povos indígenas, principalmente os mais isolados. Agora, dessa vez, vêm os iscarianos, que são lá de Inhamundá. Então eles são do outro lado do rio, eles vão ter que pegar um avião para chegar. Vão pegar um barco, um dia e meio lá em cima, depois pegam um avião, descem em Maués, aí de Maués para cá mais um dia de barco. Então, a logística basicamente, expedicionários é uma equipe de logística. Nós, para que os voluntários possam encontrar os povos indígenas, para que possa haver esse encontro, a gente é como uma avenida que tenta ligar esses povos aos voluntários que querem ajudar. A gente só é um facilitador disso. Muito bom, doutor. O cargo-chefe, a gente sabe que são as cirurgias oftalmológicas, mas vocês não atendem só isso. Quais são as outras especialidades que vocês levam junto? Porque é uma equipe muito grande, né? Eu acompanhei um pouco, durante que eu estive em São Gabriel, né? No Rio Negro, o trabalho maravilhoso. Então, uma logística gigantesca que envolve muitas pessoas, que envolve muito amor, porque todos são voluntários dentro do projeto. E aí não tem só a especialidade oftalmológica. Quais são as outras especialidades que vocês conseguem levar para dentro dos territórios? Bom, esse cuidar que você falou é realmente fundamental para nós. A gente sempre tenta cuidar da melhor maneira possível. Todo mundo sabe que ninguém gosta de ir ao médico. Vai ao médico porque precisa. Então, a gente respeita muito isso e tenta cuidar dos povos da melhor maneira possível, que seja o menos sofrimento possível. A gente sabe que um pouco de sofrimento vai ter, mas o menos sofrimento possível. Nessa expedição, nós vamos ter, além dos oftalmologistas, nós vamos ter cirurgia geral, vem também a clínica médica, vem a pediatria, vem a odontologia, qual? Principalmente a ginecologia, né? Nós temos um dos nossos projetos mais, assim, pelo menos que eu gosto muito, é o Mulheres da Floresta. Mulheres da Floresta são ginecologistas todas mulheres, enfermeiras todas mulheres, não tem homem aonde essas mulheres são atendidas, elas têm um canto delas, aonde vocês fofocam, aonde vocês fazem as coisas de vocês, e a gente traz também um patologista. Então, para as lesões de colo de útero, a gente já define tudo aqui, já faz o diagnóstico e o tratamento tudo de uma vez só. Então, isso eu acho que é muito benéfico, porque principalmente para os povos indígenas, que existem evidências científicas de que os povos indígenas têm 4 vezes mais incidência de câncer de colo de útero do que na população branca. Então, tem que ter muito cuidado e pouco diagnóstico, poucas ginecologistas. E como existe um problema cultural de que as mulheres não gostam de homens ginecologistas e os maridos não gostam que elas vão em homens ginecologistas. Então é por isso que a gente tem essa questão do cuidado mesmo. O cuidado é essencial para poder cuidar dessas pessoas, para que elas, sabe, fiquem menos aborrecidas, menos tristes e chateadas, e ao contrário, que tenha felicidade. O nosso lema, né, do Expedicionários da Saúde é cuidar da vida, preservar a floresta. Então é por isso os nossos cuidados extremamente, tem sempre intérprete, tradutor, nós trazemos os pajés da região também, para que eles possam nos ajudar nos trabalhos, para que os indígenas se sintam confortáveis estando aqui junto com a gente. Muito bom, doutor. E aí, a gente sabe que vocês estão desde 2003 atuando. E a minha pergunta é assim: o senhor já tem a noção desse impacto, de quantas pessoas foram beneficiadas, eh,
por essa expedição e em quais mais regiões que vocês conseguem chegar. A gente sabe que a Amazônia é uma logística muito, digamos, não drástica, mas ela é bem intensa, né? A gente tem chuva, a gente vai, pega a estrada, pega bote, arrasta bote, vai de helicóptero. Então, eu imagino que isso deva impactar, assim, o objetivo que vocês têm de impactar de fato dentro das populações indígenas. E vocês não atendem somente as populações indígenas, porque pessoas também da cidade que estão naquele determinado município, né, procuram atendimento porque sabem que é a única chance que elas têm de ter um tratamento de hérnia, de ter um tratamento oftalmológico, odontológico, ginecológico, né. Então, qual é o impacto que você acha que já atingiu essa organização? Olha, nós estamos na 58ª expedição, então nós já temos mais de 11.000 cirurgias executadas, nós temos mais quase 80.000 atendimentos feitos e inúmeros outros procedimentos. Odonto tem bastante também, bastante atendimento. Nós já rodamos uma área, fazendo expedições em diferentes lugares, uma área correspondente a 500.000 quilômetros quadrados, o que corresponde mais ou menos ao tamanho da França, assim, vamos pôr assim. Porque a gente já atuou em Roraima, na Raposa, nos Yanomamis, na Cabeça do Cachorro, no Vale do Javari, nos Solimões, aqui no Sateremaué é a terceira vez que a gente já está vindo, nos Munduruku, no Maranhão, a gente já rodou bastante. E o interesse nosso é que a gente continue mesmo fazendo isso e indo por toda a Amazônia para evitar que essas pessoas tenham que ir para os grandes centros para serem tratadas. A gente sabe o quão difícil e doloroso é para os povos indígenas de se locomoverem para os grandes centros para serem tratados. Muito bom, doutor. E aí, eu estou falando nada mais com o doutor Ricardo Afonso Ferreira, né. Doutor, eu sei que acompanhei um pouco, né, os prêmios que o senhor tem levado em nome também da organização como médico, né, e gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua experiência de ser, esse grande médico, essa grande pessoa, esse grande humano, né, essa grande pessoa humana que tem, esse olhar para os povos à frente de uma grande organização importante, né. Então gostaria que o senhor falasse o que que isso representa na sua vida. É, muito, muito. Mas representa uma parte da minha vida. Eu continuo sendo médico em Campinas, eu faço prótese de quadril e de joelho, mas esse trabalho vai encantando, que é muito agradável. Mas chega de choramingar, vamos trabalhar, né? A gente já ganhou prêmio bastante, prêmio no Brasil bastante, ganhamos prêmio dos Emirados Árabes há uns anos atrás, ganhamos um prêmio da Folha na época do Covid, quando nós espalhamos por toda a Amazônia as enfermarias de Covid, com os concentradores de oxigênio, que foi realmente uma coisa muito legal. A gente espalhou 260 enfermarias por toda a Amazônia. Então, isso evitou muitas mortes, porque teve o colapso do oxigênio em Manaus, né? Então não tinha mais oxigênio. Então a gente fez uma série de adaptações e um grupo de Zap. A gente mandava com os medicamentos, mandava com os concentradores, mandava as camas, mandava rádio, mandava gerador, se fosse preciso, e criou-se um grupo de Zap, onde os médicos conversavam um e um educando os outros. Então, foi bem legal. Sim, doutor, eu acompanhei esse processo, eu acompanho as redes sociais dos expedicionários, sigo aí essa galera maravilhosa, né, conheço alguns médicos, né, que estão por aí,
a doutora Carol, que fez parte, várias pessoas, vários enfermeiros. E aí eu pergunto para o senhor, como que a gente faz? Eu quero ser voluntário, eu quero prestar esse serviço, né? Como que eu Tem faço? www.eds, dado sapo, eds.org.br. Não é ponto .com, é ponto .org. E lá tem a seção do voluntariado para as pessoas se voluntariarem. Ou doarem. Ah, tem a parte da doação, né? Isso é Sim, bem com importante. certeza. É, Porque nós somos uma organização privada, então nossos fundos são privados. A gente até trabalha muito em parceria com o governo. Agora, com a GISUS, nós temos trabalhado bastante junto com a GISUS, no Agora Tem Especialistas. Lembrar que a gente traz especialistas há 23 anos, a gente traz especialistas. Mas e eu acho que esse é o grande lance mesmo, é que o especialista venha numa região tão vasta quanto a Amazônia, que o especialista venha, trabalhe, ele não precisa ficar aqui o tempo todo, mas ele precisa ser uma força itinerante que vai nos diferentes territórios amazônicos, cuidando das pessoas, para que elas possam ter um mínimo de dignidade nas suas terras, nos locais onde trabalham. uma última pergunta, doutor, antes da gente finalizar, é que desde que começou, né, o senhor contou lá no início que vocês eram 4 pessoas, com certeza pessoas brancas, e hoje eu sei que tem pessoas indígenas, né, que são Com voluntários. certeza. Então, eu gostaria que o senhor falasse dessas pessoas indígenas que prestam esse voluntariado junto com a expedição. Como que o senhor se sente vendo essa organização desde 2003 atuando, que é gerido, ainda contém muitas pessoas brancas que fazem um trabalho fundamental, mas que tem pessoas indígenas também que já estão atuando. Eu acredito muito na diversidade, Juliana. Eu acho que a diversidade é fundamental. Eu acho que você tem que ter branco, azul, amarelo, pessoas de orientação sexual diferente. Tudo isso acrescenta para a organização. E para nós, que somos uma organização que cuida dos indígenas, é fundamental a participação dos indígenas junto a gente, que eles nos ensinam muito, tudo que eu já aprendi nesses anos todos, e mais o que aprende com os próprios povos indígenas. Com eles, uma lógica é uma lógica diferente, não é uma lógica que nos dá muito aprendizado, muito, muito. Eu acho que eu aprendi mais do que trouxe com esse trabalho, e as pessoas trabalhando juntos, os brancos que começam a trabalhar com os indígenas também, eles aprendem muito também, muito. Doutor, muito obrigado, pela sua disponibilidade. Eu sei que o senhor está na correria aí, montando os equipamentos, eu sei como é que é. E aí funciona uma grande estrutura, né, de atendimento, de triagem, depois o pós-cirúrgico, né, você tem todo esse período do pós-cirúrgico, o tratamento da alimentação, até o paciente voltar aí ao seu território, à sua casa, né. E somente, né, agradecer, gratidão por esse trabalho tão importante, que vocês têm desenvolvido na Amazônia com os parentes, isso é fundamental para que a gente mantenha, a nossa qualidade de vida, porque a gente quer ser tratado, mas a gente quer estar em casa, né, a gente quer estar no nosso benzimento, no nosso lar. Quem não quer? Então eu gostaria que o senhor, deixasse a sua mensagem final, e de agradecimento também, e a gente deixa as portas da Rádio Nacional dos Povos aberta. A gente gostaria de encontrar você no estúdio da Rádio Nacional sediado em Brasília, dentro da UNB, para a gente falar de muitas coisas. Eu sei que o senhor está na correria ali, né, para essa expedição que acontece esses dias. A Gabi, a Gabi que está aqui do meu lado, ela pode ver quando eu for para Brasília uma vez, a gente já juntar as duas coisas. Sim, doutor, vai ser super bem-vindo. Eu acho que é importante, eu acho que é importante essa divulgação desse trabalho junto aos povos indígenas, porque assim eles vão demandar isso, vão solicitar isso, e isso vai trazer melhorias.
Tá bom? Tá Quer bom. deixar uma última Obrigada, mensagem? doutor. Ju, quer uma última mensagem, Ju? Só pra Sim, encerrar? eu gostaria que Que o senhor tudo dê deixasse certo nessa expedição aqui, que tudo dê certo, que os pacientes cheguem, que sejam bem cuidados e que vão para suas casas tranquilos. E os voluntários vão para casa mais felizes também. Muito obrigada, doutor, pelo bate-papo. Boa sorte, bom trabalho. Deus ilumine sempre o caminho de vocês para que vocês continuem ali fazendo esse trabalho tão importante para a Amazônia e para os povos indígenas. Esse foi o nosso bate-papo com o doutor Ricardo Afonso Ferreira, da Organização Expedicionários da Saúde, que está aí na sua 58ª expedição na terra do Guaraná, Maués, que vai receber essa importante organização para esse trabalho humanitário junto a povos indígenas. Rádio Nacional dos Povos, das aldeias aos quilombos, uma só voz.